Olá, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês a pedido da nossa querida presidente, Márcia Áurea. E dessa vez viemos conversar sobre o Setembro Amarelo, sobre esse mês importantíssimo, significativo e que o TEAC está participando ativamente, né, dessa campanha desde a primeira segunda-feira, né, estão sendo ofertados para vocês algumas palestras voltadas para esse tema. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como identificar um comportamento suicida. Eu não sei se todos vocês conhecem um pouquinho da história do Setembro Amarelo, né? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que foi iniciada desde 2015 e o mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, no dia 10 de setembro, ele é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E que a ideia dessa campanha é promover eventos que abram espaço para os debates sobre suicídio e divulgar esse tema, alertando a população sobre a importância dessa discussão. A campanha do Setembro Amarelo, ela é uma iniciativa do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a cor amarela, ela foi escolhida devido a uma história, a história de Mike. Né? Mike, um jovem americano de 17 anos, que tirou a própria vida no seu carro, né? Que é um Mustang amarelo, 1968, né? E que no seu funeral, os seus familiares e amigos distribuíram cartões com umas fitinhas amarelas, alertando as pessoas para que procurassem ajuda caso estivessem sentindo o mesmo desespero que Mike estava sentindo. E aí, essa mensagem ela foi se espalhando mundo afora, né? E hoje, nos meses de setembro, desde 2015, o Brasil abraçou, né, essa causa em busca da prevenção ao suicídio. E aí, eu falo para vocês o seguinte: o suicídio ele não é um fenômeno recente, mas os números eles têm impactado tão fortemente os órgãos internacionais de saúde que hoje podemos afirmar que estamos diante de um grave problema de saúde pública e que no Brasil cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. É quase 6% da população, gente, é um número muito alto. O Brasil ele só está atrás, só está perdendo para os Estados Unidos. E há mais ou menos 46 minutos, por volta de 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida a cada 46 minutos. Então, assim, é uma realidade devastadora, principalmente quando a gente vê o perfil dessas pessoas, né? Que são homens entre 10 e 29 anos. E hoje a gente tem visto também um aumento muito grande nesses casos na população idosa, nas pessoas idosas. Então, é muito importante, né, a gente tá estudando e tá atento a esses comportamentos. E aí, o que é que a gente pode dizer que provoca esse tipo de comportamento na população? E aí são vários fatores, tá? E tem um estudo que aponta onde mais de 90% das pessoas que cometeram o suicídio tinham relacionado a uma doença mental e que a maioria dos casos o diagnóstico associado era a depressão. Principalmente entre os jovens, né? Então, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados aos transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão, depois a bipolaridade, seguido do uso abusivo de substâncias, ou seja, a dependência química. Também outros fatores de risco como desemprego, sensações de vergonha, desilusão, desonra, até os antecedentes familiares, né? Transtornos mentais relacionados à família. Então, a gente também precisa estar muito atento à convivência com a pandemia, né? Com a pandemia do Covid-19. Então, ele entra também como um fator de risco, porque ele
gerou muitos desses fatores, como o desemprego, o estresse financeiro, o isolamento social. E o mais impactante, minha gente, é a gente saber que 90% dos casos podem ser prevenidos. E aí a gente precisa estar atento, a gente precisa saber como isso acontece e principalmente como a gente pode ajudar a se ajudar e ajudar pessoas próximas a gente também. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir algumas ideias relacionadas ao suicídio, tá? Muitas vezes, quando alguém verbaliza algo no sentido de tirar a própria vida, principalmente se forem pessoas com depressão, ou se for com depressão nem tanto, não foi diagnosticado, mas com pessoas que têm uma tristeza eterna, uma tristeza profunda, mas que não teve diagnóstico, ou uma pessoa que também não teve diagnóstico de dependência química, mas faz uso abusivo de substância. Então, quando essas pessoas verbalizam algo no sentido de tirar a própria vida, as pessoas banalizam isso, sabe? Não dão muito cartaz, isso se torna irrelevante. E aí entra aquela questão, vai arrumar um trabalho, você está há muito tempo sem fazer nada, isso é frescura, e acaba deixando passar possíveis e reais doenças por trás disso tudo. Um outro aspecto muito importante, quando alguém atenta contra a própria vida, nem que seja uma única vez, por mais que seja avaliado pela família, isso aí não mataria ninguém, isso aí, nossa, isso aí foi muito, irrelevante, mas independente, qualquer tentativa de suicídio ou ameaça de suicídio não é irrelevante, minha gente. A gente precisa estar atento e imediatamente buscar entender o que está acontecendo, oferecer ajuda de qual forma for. Quem atenta pela própria vida uma única vez tem uma grande probabilidade de fazer isso novamente. Na primeira vez ela pode ser numa intensidade muito baixa, mas a segunda vez essa intensidade já pode se tornar algo realmente muito perigoso. Então, estaremos atentos a qualquer comportamento nesse sentido, tá? Outros fatores também que eu trago aqui para vocês está relacionado a baixa autoestima, pessoas com uma baixa autoestima, pessoas com dificuldades de enfrentar os problemas, a falta de habilidade de gerir as relações interpessoais. Tudo isso pode gerar muito sofrimento. E o sofrimento é a principal causa desses comportamentos, desses atentados à própria vida. Qualquer mudança de comportamento, de alguém próximo a nós, uma tristeza permanente, uma falta de motivação, um isolamento social proposital, a pessoa decide estar afastada de tudo e de todos, trancado dentro de um quarto. Em muitos casos, o desleixo com o autocuidado, com a aparência, com a higiene, tá? Isso tudo são comportamentos que a gente precisa estar atento. Mas algo muito importante, nem todo mundo que tem um potencial comportamento para cometer o suicídio, ele tem essas características. Então, tem pessoas que elas aparentam estar muito felizes, riem o tempo todo, se mostram muito sociais, mas por dentro tem um sofrimento terrível. E que se a gente parar um pouquinho para enxergar o ser humano na sua totalidade, não só o teu externo, mas tá sempre junto ali, sabe? A gente consegue identificar esses comportamentos mais sutis. Nem sempre os comportamentos serão extremamente claros como esses que eu vim falando aqui para vocês, tá? Existem diversas formas de ajudar. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas através do telefone 188, de forma gratuita, para um acolhimento emergencial
os voluntários eles são treinados para conversar com todas as pessoas que procuram ajuda e apoio emocional, garantindo o respeito e o anonimato e o sigilo sobre tudo que for dito, tá? Não se preocupem. Em qualquer momento de desespero, liga para o 188 que você vai receber uma ajuda emergencial e vai ser encaminhado para outros serviços, outras ajudas mais especializadas e sistemáticas, como, por exemplo, a psicoterapia. Ela é fundamental nesse cuidado sistematizado, né? Porque inicia-se um processo em conjunto, né? Acolhendo, ajudando a identificar qual é esse sofrimento, né? E buscando estratégias aliviadoras e entendimento sobre si mesmo. E principalmente o entendimento sobre o mundo, o significado que a vida e o mundo têm para cada um. Um outro parceiro muito importante é o psiquiatra, é a psiquiatria, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, a psicologia, a psiquiatria. Então, é muito importante também. Postos de saúde. Qualquer comportamento emergencial, procura o posto de saúde mais próximo da tua casa. Lá você vai ser recebido, vai passar por uma avaliação. Você pode também procurar um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial mais próximo de você. Você também vai ter esse apoio, né, esse acolhimento e vai ter essa ajuda também. Então, existem diversas formas, né, que a gente pode ir buscando ajuda, criando uma rede de apoio, né? Então, não precisamos estar sozinhos nisso. Quanto mais gente a gente envolver num processo de ajuda, mais sucesso podemos ter nessa prevenção. O mais importante é que a pessoa que está em sofrimento, ela não se sinta só, né? Então, muitas vezes, quando a gente chega só perguntando como você está, como você está se sentindo, aconteceu alguma coisa, a gente não precisa dar opiniões a respeito de nada. A gente não precisa julgar o sentimento do outro, se aquilo ali é forte ou não é, e principalmente comparar, né? Pessoas vão ter os seus sentimentos muito individuais, suas particularidades. A gente não precisa estar comparando, porque fulano passa por isso, fulano passa por aquilo. Como é que fulano está tão triste desse jeito e ciclano que tem uma situação muito mais difícil? A gente está julgando a situação do outro, a gente está julgando o sofrimento do outro. Então, a gente precisa mostrar para a pessoa em sofrimento que ela não está só, tá bom? A gente precisa cada vez mais exercitar a nossa sensibilidade, o olhar para o outro de uma forma muito mais profunda, né, e não superficial, como a gente está acostumado a fazer, né? A empatia, exercitar a empatia é muito importante. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, é a gente tentar entender, tentar pensar, poxa, como eu me sentiria se eu tivesse assim, né? Tentar estar mais junto, de uma forma muito mais subjetiva para o outro do que apenas olhar distante, sabe? Então, o exercício a essa sensibilidade é muito importante. Então, quando a gente cria essa rede de apoio, a gente busca os fatores de proteção. Então, quando a gente conhece o sujeito, a gente começa a identificar o que é possível de proteger aquele sujeito, né? É a família, são amigos, é um namorado, e é assim que a gente vai em busca dessa rede. Mas algo que até agora eu vim falando tudo muito cientificamente, né? Pela psicologia, pela psiquiatria, mas existe algo também que é muito importante a gente falar e que também é um fator de proteção, que é as nossas crenças, a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Então, a gente traz muito a religião nesse sentido, né? Então, eu vou trazer uma provocação aqui para vocês, né? Como que a religião de vocês interpreta e enxerga a questão do suicídio, né? Eu acredito que 99% das pessoas que irão assistir essa palestra são pessoas voltadas para os centros espíritas ou até para outras religiões, como o catolicismo, como pessoas evangélicas, mas são pessoas que têm uma crença. Como
como é que a religião de vocês enxerga a vida após a morte, né? Para o Espiritismo, falando aqui, né, do Espiritismo, eles enxergam de que a morte é simplesmente o corpo físico fica, mas o nosso espírito, ele está muito vivo. E tudo que a gente vive, todo o nosso sofrimento aqui da Terra, a gente vai levar para o plano espiritual. Isso aí é sem discussão para o Espiritismo, tá certo? Então, se uma pessoa que atenta contra a própria vida, o principal discurso dele é acabar com o sofrimento. Mas se eu sei que dentro da minha religião, quando eu morrer, eu realmente, meu espírito, ele vai para um outro plano, carregar todos os sentimentos, todas as emoções do plano terreno, ou seja, eu estou levando o meu sofrimento junto. Então, eu não estou acabando com o meu sofrimento. Né? Então, assim, é algo muito complicado, muito difícil, porque o espírito ele vai continuar com os mesmos sofrimentos e ainda por cima vai ser potencializado pela culpa. Porque quando chega lá, ele começa a olhar e dizer, pô, caramba, eu não acabei com sofrimento nenhum, e agora o que foi que eu fiz? Deixei minha família, deixei todo mundo e estou aqui. Né? Tô aqui com os mesmos problemas, as mesmas questões e arrependido e culpado por ter feito isso. Né? Então, essa é uma reflexão, uma provocação, né? Para que a gente possa refletir quais são as minhas crenças, o que realmente eu acredito. Não é aquilo que eu digo, eu acredito nisso, nisso e nisso. Não, mas lá no fundo, o que é que a gente realmente acredita? Se eu acredito que não vai adiantar, que eu tirar minha vida não vai diminuir o meu sofrimento, se realmente eu acredito nisso, então eu preciso refletir, eu preciso pensar e buscar ajuda e formas de resolver essa situação que não seja essa. Até porque não vai diminuir nenhum tipo de sofrimento, pelo contrário, vai gerar muito sofrimento. Sofrimento de quem fica e sofrimento de quem vai. Então, vamos parar para pensar como anda a nossa fé, no que a gente acredita, independente da religião. Claro que a forma de cada um de nós poder buscar ajudar uma pessoa que não acredita, que não tem religião, vai ser muito diferente, porque a gente entrar nesse mérito não vai adiantar. Mas é importante a gente ter essa consciência, o que eu acredito, não é? Então, eu espero poder ter ajudado um pouquinho aqui vocês a entender que comportamentos são esses, como eles são gerados e um pouquinho de o que é que a gente pode fazer, né? Independente se você é psicólogo, se você é psiquiatra, independente de sua profissão, qualquer um de nós podemos estender o braço, dar o ombro e poder acolher uma alma em sofrimento, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.